No programa de hoje, vamos conversar com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Com ele, vamos falar a respeito de alguns temas muito importantes que dizem respeito a todo o nosso país. Algum deles, como tratar da questão de como está sendo conduzida a gestão ou ingerência em relação a como deveria estar sendo conduzida a pandemia no país. Também falar a respeito dos reflexos da Lava Jato, depois das descobertas reveladas pela Vaza Jato, de muitas mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores. E ainda conversar um pouco com o deputado Glauber Braga no programa de hoje a respeito da conjuntura política atual e também olhando um pouquinho para 2022, o que é que a gente pode tentar enxergar. Seja bem-vindo, deputado Glauber Braga, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, prazer, muito obrigado pelo convite para estar aqui dialogando no Espaço Cidadão e a minha saudação a todos e todas que estão acompanhando esse programa. Muito obrigado, deputado. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre algo muito grave, que tem sido a forma de se tratar uma questão tão séria que é a pandemia do Covid-19, que está atingindo o mundo inteiro e muito fortemente ao povo brasileiro. Qual é a reflexão que você faz a respeito desse momento que a gente está vivendo, deputado? Dramático, infelizmente, a pior gestão da pandemia no mundo, e os números, que na verdade são pessoas, demonstram que o Brasil, inclusive, vai passando os Estados Unidos, infelizmente, no número de pessoas contaminadas e pessoas que podem estar falecendo por conta da Covid-19 pelas projeções que já estão colocadas e sendo discutidas. E isso não vem do acaso, isso vem de uma gestão de morte tocada pelo governo de Jair Bolsonaro, a partir de uma ação negacionista e a partir de um boicote a uma política que pudesse efetivamente salvar vidas. Para dizer que não é um discurso de goela, vamos aos dados concretos. Bolsonaro fez o que pôde para evitar que o Brasil tivesse um plano sério de imunização. Quem não se lembra daquela presença de Bolsonaro na casa do ex-ministro da Saúde, o general Pazuello, onde ele enquadrava o seu subordinado em relação à possível compra de vacina do Instituto Butantan. Quem não lembra das inúmeras falas de Bolsonaro... Foi o primeiro instituto a vacinar o povo brasileiro, mesmo sem o apoio devido que deveria ter sido dado pelo governo federal, É verdade. O Instituto Butantan teve um papel fundamental, Fiocruz também com um papel importante no Rio de Janeiro, e passando por cima daquilo que foi um boicote por parte do governo federal. E só para citar mais um exemplo, quem não se lembra de Bolsonaro estimulando a não utilização de equipamentos de proteção como máscaras? Ele faz isso, o filho faz isso. Eu assisti um dia desse uma entrevista do filho, um podcast, onde ele incentivava literalmente o não uso de máscara. País no mundo nenhum tratou a pandemia como vem tratando Jair Bolsonaro. Infelizmente, estão aí os resultados que são gravíssimos e a gente, além de reverter... Inclusive, deputado, interrompendo, acrescentando mais um fator muito claramente observado pelo povo brasileiro, aqueles que têm um mínimo de lucidez, o claro incentivo contra o isolamento social e, além de incentivar, participava pessoalmente das aglomerações em períodos onde o Brasil já registrava números terríveis de mortos. Exatamente, Robson. E estabelecia uma diferença entre sustentação econômica das famílias e prevenção à disseminação do coronavírus, quando, na verdade, a responsabilidade do governo era exatamente garantir um auxílio que pudesse ser
robusto para as famílias brasileiras, para que minimamente elas conseguissem ter comida na mesa. Boicota, dificulta o pagamento do auxílio para incentivar um processo de aglomeração. Então, é uma política que tem como objetivo aglutinar a sua própria base num projeto de poder que está muito relacionado a uma visão de mundo fanático. Deputado, e o que é que a Câmara pode fazer, os deputados federais podem fazer, o próprio Senado, porque nós observamos também que foram eleitos presidente de Câmara e de Senado completamente alinhados politicamente ao presidente Jair Bolsonaro, né? Nota-se, inclusive, pelo preenchimento de algumas comissões na Câmara, né, que trazem pessoas que não teriam a menor condição de estar nesses devidos lugares. E aí eu gostaria de saber, né, dá para ter alguma esperança por parte da Câmara, por parte do trabalho dos deputados, para se tentar reverter esse quadro? Robson, hoje a correlação de forças na Câmara junta dois campos políticos para priorizar uma mesma agenda de desmonte, que é a união da extrema-direita com a direita liberal, que se fantasia de centro, para a aprovação de medidas como a autonomia do Banco Central, para a aprovação, como acabou de acontecer no dia de ontem, de marco do gás, que é mais uma etapa do processo de expoliação e de ataque à Petrobras, à soberania nacional, a PEC 186, que é um ataque ao serviço público, para que eles consigam a garantia de passar a boiada, que é o que? A desregulamentação total de setores do mercado e a realização de negócios privados com que deveria ser interesse público. Então, eu acredito num processo de mobilização social que possa pressionar a própria Câmara dos Deputados e o Senado Federal para uma política distinta, diferente daquela que está sendo tocada e da prioridade que está sendo dada, porque a utilização de uma pandemia para a aplicação dessa agenda é também cumplicidade com a política de morte de Bolsonaro. Rapidamente, indo aos números da Câmara. Você tem 100 deputados de extrema-direita da base bolsonarista mais dura. Você tem 100 parlamentares aproximadamente de oposição e 300 do chamado centrão, que tem uma posição muito próxima à direita. Mas esse parlamentar do centrão, ele tem também forte influência das suas bases eleitorais. Então, quanto mais a gente consegue se mobilizar como sociedade, demonstrando a insatisfação com a agenda que eles estão tocando, ou com a ausência de uma agenda que seja eficaz no combate à pandemia, eles também sentem o peso e tendem, então, a ter uma posição que não seja necessariamente de adesão irrestrita às irresponsabilidades do governo de Bolsonaro. Muito bem. Deputado Glauber Braga, e fechando essa questão da pandemia, o deputado acredita em alguma chance de uma punição efetiva ao presidente da República pelo comportamento na condução de toda essa situação, inclusive batendo de frente contra os governadores que tentam ocupar o espaço deixado pelo presidente da República, mas, na verdade, é como se a pessoa estivesse cavando um poço, que você pega uma pá e tira uma pá de areia, o presidente bota essa pá de areia de volta. Eu tenho essa nítida sensação de que é o que acontece no Brasil hoje, né? Um diz assim, use máscara, ele vai e não use máscara. Não aglomere, ele aglomera e participa. Vacina não vale de nada, né? Aí, quando a ciência diz que a vacina é importante. Só mudou o discurso, coincidência ou não, depois do pronunciamento contundente do ex-presidente Lula. Robson, eu considero que a gente tem que continuar trabalhando no momento presente pelo fora Bolsonaro, pelo enquadramento dele. Está aí a indicação, inclusive, da última pesquisa da Datafolha, que acaba de sair, que não pode ser considerada ou acusada pela direita de ser nenhum instituto bolivariano, apesar de que hoje em dia qualquer um que não seja de extrema-direita eles acusam, né, de ter uma linha Bolsonaro política de esquerda. Né? Desculpa, não te ouvi. Hoje em dia, criticou Bolsonaro é comunista. Na concepção deles, o que não é de extrema-direita tem uma relação com a esquerda. Mas acabou de sair a pesquisa que demonstra uma ampliação da impopularidade, da rejeição ao governo Bolsonaro. Essa impopularidade, onde uma parte significativa da população não acredita em nada do que o presidente fala, exerce uma pressão sobre as instituições
como a Câmara dos Deputados e como o Senado Federal, para tirar da gaveta, inclusive, uma CPI, como é a CPI da Covid, que já tem um número de assinaturas suficiente no Senado. Então, acho que, em primeiro lugar, não podemos abandonar a bandeira do fora Bolsonaro, porque 2022 vai ser tarde para muitas pessoas que estão sofrendo a consequência desse governo. E, ao mesmo tempo, se a gente consegue alavancar essa ação que paralisa as ações do governo do fascista, a gente vai ter, sim, que trabalhar por um processo também de responsabilização dele e dos agentes que deram sustentação a essa política de morte. O ministro da Saúde, Pazuello, entre outros também. Deputado Glauber Braga, deputado federal pelo Rio de Janeiro, além da sua atuação, já tem uma projeção nacional, houve um momento assim, bastante polêmico quando foi a ocasião em que você, olho no olho, frente a frente com o então ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, você chegou a afirmar que Sérgio Moro tinha se comportado na ocasião da Lava Jato como um juiz ladrão. A Lava Jato, durante um bom tempo, principalmente no seu começo, me parece que contava com a credibilidade de boa parte do povo brasileiro e até mesmo de setores da esquerda, porque parecia ser algo mais sério, mais rigoroso e para todos, mas me parece que no decorrer da condução acabou assumindo uma parcialidade muito clara. Foi com base nesses dados que você fez essa afirmação, deputado? Foi, mas esses dados vão se avolumando ao longo do tempo, a cada dia surgem novas informações a partir da Vaza Jato, né? O que a gente tem visto é que esse escândalo se torna de proporções que extravasam, inclusive, muito aquilo que se tinha notícia até, inclusive, o período eleitoral. Os diálogos entre Moro e Dallagnol, as tentativas de estabelecer um enquadramento de adversários políticos, a relação que eles estabeleceram com representantes do governo dos Estados Unidos, exercendo uma influência direta em interesses brasileiros, isso tudo Fere a é muito soberania grave. nacional, né? Não tenho dúvida disso. E na minha avaliação, inclusive, além de Moro ter se comportado como um juiz ladrão que trabalhou para ferir a democracia brasileira, a Operação Lava Jato passou a ser utilizada como um instrumento de legitimação de um programa econômico, mais especificamente o programa ultraliberal de desmonte, numa relação com outras forças que não brasileiras para garantir também interesses que não são os nossos. A gente não pode esquecer, né, que o Brasil, a partir da descoberta do pré-sal, passou a ser cobiçado como um espaço importante da disputa que está acontecendo no mundo em busca do petróleo. E isso ficou demonstrado, inclusive, com grampos que foram publicamente demonstrados a partir, inclusive, de outras atuações, como aconteceu quando a ex-presidente Dilma deixou de ir aos Estados Unidos, com a demonstração de que você tinha uma operação de cooptação de dados, tanto em relação a ela quanto em relação à Petrobras. A Operação Lava Jato vem como um desdobramento disso, então há necessidade, sim, de um processo de responsabilização daqueles que articularam essa política contra a soberania brasileira. Como a evidência também ficou muito clara da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, quando, logo depois de uma série de sentenças contra o ex-presidente Lula, ajudando, inclusive, a sair do processo eleitoral, que mesmo na condição de preso, pelas pesquisas da época, teria condição de ter sido eleito presidente da República, o Sérgio Moro, o juiz da época, transforma-se em ministro do principal oponente ou adversário do ex-presidente Lula. Aquilo, para mim, parece ter sido a pá de cal, mesmo tendo depois, e reforçou mais ainda, as mensagens que apareceram com a Vaza Jato. Eu acho que isso é muito claro, por mais que existam paixões que ainda defendam quem está no poder e o que representava a figura de Sérgio Moro, não dá para fechar os olhos diante de uma realidade tão explícita, né? Exatamente.
Deputado, e antes de passarmos para o último assunto, uma palavra sua em relação ao que é que o deputado teria de informação, de bastidores que pudesse compartilhar conosco no que diz respeito a essa expectativa de votação do Supremo Tribunal Federal em relação à manutenção da decisão do ministro Fachin, né, que anulou os processos da Lava Jato, e, por outro lado, também do julgamento da parcialidade do ex-juiz e ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro. Robson, eu posso dividir com vocês algumas impressões, né? No último julgamento, onde houve o pedido de vista por parte de um dos ministros, a ministra Carmen Lúcia dá um indicativo concreto de que poderia fazer a modificação do seu voto anterior, garantindo maioria à suspeição de Sérgio Moro. E, na minha avaliação, o juiz que pede vistas do processo, ele vai fazer uma análise mais apurada dos autos, mas, prioritariamente, ele vai também dialogar com um conjunto de forças políticas que, do ponto de vista social, exercem influência não só exclusivamente em relação à indicação dele, mas com quem ele mantém também relações e que tiveram um papel importante na sua indicação como ministro do STF. Estou falando mais especificamente do próprio governo Bolsonaro, que vai procurar dialogar sobre o tema, e também do Centrão. Qual vai ser a posição adotada por ele? Pode ser que ela não seja decisiva se a própria Carmen Lúcia der um indicativo de modificação de voto. Eu sinto hoje que se amplia a pressão para cima de Sérgio Moro e daqueles que conduziram as fraudes na Operação Lava Jato para um processo de responsabilização, e que isso já exerce também uma influência evidente sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive com a possibilidade de troca, de alteração do que era o entendimento da Carmen Lúcia. Deputado, e para a gente finalizar, eu peço que você possa compartilhar com nossos telespectadores e internautas uma avaliação da atual conjuntura que o Brasil vive, e já de olho para o que está sendo programado, planejado, projetado para 2022. Olha, eu acho que a gente tem algumas tarefas. A primeira tarefa é não terceirizar todas as nossas esperanças para 2022, se isso for um sinônimo de não continuar a luta que tem que ser feita agora. A luta pela vacina, a luta por um plano de imunização que, de fato, consiga atender ao conjunto dos brasileiros, a luta pelo auxílio emergencial para que as famílias consigam colocar comida na mesa, a luta em defesa do SUS, a luta pelo emprego, a luta pelo interesse público contra as privatizações. Isso é para já, porque 2022 pode ser tarde. Mas também acho que é fundamental a gente procurar constituir uma relação para uma plataforma entre aqueles que compõem a oposição à esquerda do governo de Jair Bolsonaro. Uma plataforma comum que possa encantar o povo brasileiro, que possa dialogar com as necessidades que as pessoas estão vivenciando, sem perder o nosso horizonte. Acho que é fundamental a construção de uma candidatura que consiga ser e se apresentar como tal, de esquerda, popular, que consiga ter radicalidade e a raiz dos problemas e não sectária. E, ao mesmo tempo, acho que a nossa tarefa é enquadrar aqueles que compõem essa relação com o governo de Jair Bolsonaro como um bloco de fato. Direita liberal e extrema-direita que se unem para a aplicação da mesma agenda. É hora, sim, da gente ter a formação e a articulação de um bloco pela esquerda que consiga dialogar com esse sentimento da sociedade, principalmente daqueles que estão sofrendo as consequências desse governo, por uma unidade na esquerda, mas, ao mesmo tempo, sem que isso seja uma relação exclusiva entre cúpulas dos aparatos institucionais dos partidos, que seja uma relação mais profunda com os movimentos sociais e que não se deixe contaminar por aqueles que se fingem de oposição ao governo Bolsonaro, mas que estabelecem uma relação com ele para a aplicação da mesma agenda. Essa turma também é responsável
e precisa ser enquadrada assim como ele. Então, eu tenho esperança de que em 2022 essa construção vai ser possível, mas que a gente não espere exclusivamente 2022 para seguir com as lutas que são tão necessárias no momento atual, no presente. E traduzindo esse planejamento, deputado, essa intenção, esse horizonte, na verdade, o deputado acredita que seria necessário a união em torno de um nome já para o primeiro turno, ou o deputado é mais favorável a múltiplas candidaturas no primeiro turno para uma eventual união em segundo turno, seja de setores da esquerda ao centro-direita, por exemplo? Eu acho que não tem espaço numa articulação de plataforma para aquele que eles chamam de centro, e muito menos centro-direita, porque o que está vindo como centro, né, no espectro político brasileiro, na verdade, a direita liberal que se fantasia de centro. Os partidos que estão na oposição hoje ao governo Bolsonaro e que são partidos com uma história na esquerda, eu acho que esses têm que se sentar à mesa e buscar a conformação de uma plataforma comum, e acho que essa discussão pode se estabelecer, sim, para o primeiro turno. Mas, sendo bem objetivo, para não fugir da tua pergunta, Robson, nessa mesa, na minha avaliação, não cabe Dória, não cabe Mandetta, não cabe Sérgio Moro, não cabe Rodrigo Maia, não cabe aqueles que fizeram um discurso em alguns momentos de oposição ao governo Bolsonaro, mas se juntaram com esse mesmo governo para a implementação de um conjunto de medidas de ataque à população brasileira. Agora, isso vai ser possível? Vai depender também do movimento feito pelos outros partidos de oposição. Isso aqui é a linha majoritária do PSOL. Mas os demais partidos, né? O PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, eles vão priorizar uma aliança pela esquerda ou acham que a priorização tem que se dar por uma relação que se amplie com a direita liberal que se fantasia de centro? Isso eu acho que vai ser o determinante para que a gente consiga saber se é possível a construção de uma aliança em plataforma ainda no primeiro turno. E eu queria deixar evidente que essa é uma questão também de natureza prática, sabe, Robson? Porque quem fala em não estabelecer aliança com a direita liberal, em determinados momentos, vai tentar ser enquadrado como sectário, e está longe de ser isso. As pesquisas demonstram que o povo brasileiro, prioritariamente, está contra a agenda econômica que está sendo aplicada pelo governo Bolsonaro. Você pergunta ao povo brasileiro se é a favor de privatizações, de cada 10, 7 dizem que são contra. Se é a favor da reforma trabalhista, a maioria é contra. Está aí o resultado da reforma trabalhista, está aí o resultado da privatização dos pedaços da Petrobras. Olha o preço da gasolina, né? Exatamente. E se a gente não estabelece, inclusive no período de campanha eleitoral, um discurso que seja preciso contra essas medidas e tem que diluir as nossas posições em nome de uma aliança com a direita liberal, evidentemente a gente não vai conseguir dialogar com a maioria do povo brasileiro que tem sofrido as consequências no estabelecimento dessas medidas. Uma coisa é o que vai se estabelecer em segundo turno contra Bolsonaro. Outra coisa é a necessidade de um programa que tenha nitidez e que consegue encantar a maioria do povo brasileiro. Na minha avaliação, isso se faz pela esquerda. Eu normalmente utilizo uma comparação que é a seguinte: entre tentar convencer a Suzana Vieira a não ser lavajatista ou se dedicar a reconquistar a população da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, da Zona Oeste do Rio, que são populações que já votaram na esquerda, que têm um perfil popular, mas que deixaram de votar na última eleição, eu não terei dúvida em colocar todas as energias no diálogo com a Zona Oeste do Rio, com a Baixada Fluminense. É isso que, na minha avaliação, inclusive do ponto de vista objetivo, tem capacidade de virar o jogo e dar uma vitória também eleitoral para cima de Jair Bolsonaro. A vitória mais importante, sem dúvida nenhuma, é a vitória política, ou seja, deter essa ação de destruição que vem sendo tocada como prática pelo governo federal. Deputado, e finalizando, no seu entendimento,
podemos chegar a um cenário configurado num eventual segundo turno, na disputa de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro? Algumas pessoas, boa parte das pessoas acreditam que a gente vai chegar a esse caminho. Alguns, entre aspas, temem porque seriam, entre aspas, dois extremos brigando e, mais uma vez, o Brasil ficaria polarizado, ficaria dividido e seria aquela confusão da eleição. Algumas pessoas tentam pregar essa linha de raciocínio e eu gostaria de conhecer como é que o deputado pensa em relação a isso. Primeiro, eu acho que é um segundo turno provável, não dá para descartar essa hipótese, inclusive porque as pesquisas dão o indicativo de que há a possibilidade de acontecer. Mas eu conto, inclusive, com a possibilidade de um cenário diferente, porque eu ainda não abro mão da luta em relação ao fora Bolsonaro, né? Para que ele, inclusive, responda por aquilo que está fazendo para já, né? Mas essa tentativa de colocar como duas faces de uma mesma moeda, equiparando o bolsonarismo ao que é a representação do PT do Lula, é completamente descabida, né? Por um conjunto de motivos. Mas eu friso um dos motivos que tornam essa afirmação descabida, que normalmente ela vem acompanhada da tentativa de estimular ou fazer subir no conceito uma linha, que é a linha da direita liberal que se fantasia de centro, que continua sendo direita, que faz o jogo do governo Bolsonaro numa relação conjunta para a aplicação da agenda ultraliberal de desmonte. Se fingem de oposição, mas votam juntinho com o governo Bolsonaro no Congresso e dão sustentação, mas querem ter a possibilidade de estabelecer uma disputa para quem vai comandar a condução dessa agenda. Eu não boto sinal de igual nem entre eles, tá certo? Nem entre a direita liberal e a extrema-direita, porque é evidente que eles têm diferenças. Mas eu falo sim, que eles se compõem como um bloco para a implementação da mesma política. Então, dar esse grau ou essa tentativa de sinônimo entre duas forças completamente diferentes é uma linha política em relação à qual, na minha avaliação, a gente não pode cair. E também não condiz com o grau, inclusive, de moderação que parcela da própria esquerda tem tido em relação ao governo de Jair Bolsonaro, né? E falo com a liberdade de quem se define de uma linha política radical, popular e não sectária, mas está longe de quem estabelece um perfil de moderação, de ter sinal de igualdade do que é Jair Bolsonaro. Isso não pode ser feito nem em relação à esquerda radical, nem muito menos em quem compõe um espectro de esquerda mais moderada. Fascismo é fascismo, e quem combate ou enquadra o fascismo não pode, de maneira nenhuma, ser comparado com ele como se fosse a mesma coisa. Essa é uma narrativa, no mínimo, inconsequente, para não dizer desonesta. Envenenada, né? Muito bem. Bom, gostaria de agradecer a participação do deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Muito obrigado pela sua presença no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham nesse momento. Robson, te agradecer por essa oportunidade. Antes aqui a gente estava conversando e a minha família também é de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, queria fazer essa saudação a todos os nordestinos e nordestinas que vão estar acompanhando essa transmissão, essa conversa, esse bate-papo, essa entrevista, e me colocar sempre à disposição, quando você quiser, para que a gente possa discutir o que está acontecendo no Congresso Nacional. Muito obrigado por essa oportunidade de diálogo contigo e um abraço a todos aqueles que acompanharam essa conversa. Obrigado, deputado.